Muito boa tarde a todos, vamos lá, vamos fazer um pré-jogo aqui. Acabei demorando de novo, pelo menos dessa vez faltam cerca de 6 ou 7 horas para o jogo e não meia hora. Vamos lá, tem pouca coisa aqui para falar. Vamos começar com o pré-jogo, que é o que a maioria veio aqui para ver. Corinthians e Mirassol, ou Mirassol e Corinthians, como preferir dizer pela ordem. Tenho aqui algumas coisinhas anotadas para falar sobre o jogo. Ano passado, esse mesmo confronto pelo Brasileirão, a gente perdeu por 1-0. Teve um pênalti em que o Memphis dá uma cavadinha e o Walter defende. Foi um jogo bem ruinzinho, jogamos muito mal. Mas o time do Diniz está vindo num embalo bom e esse Mirassol é muito diferente do Mirassol que a gente perdeu ano passado. Acho que tem como a gente esperar uma vitória, eu acho que a gente tem que ganhar hoje. O Mirassol ele vem de uma sequência bem ruim. O último jogo foi pela Libertadores, eles enfrentaram o Always Ready e perderam por... Não, e ganharam por 2-0. Isso mesmo, tem até um expulso. Mas sábado passado eles perdem do São Paulo por 1-0. Semana anterior empatam com o Bragantino. Antes disso perdem do Botafogo fora de casa, perdem do Vitória no Barradão, que nós inclusive empatamos lá, aquele jogo terrível. E antes eles perdem em casa do Coxa, né? Então, como nós também perdemos no começo do ano, mas o time estava em outra vibe, estava numa rotação diferente. Aparentemente vamos com o time titular, tá? O GE soltou uma escalação provável que tem Hugo Souza, Ranielli, Gabriel Paulista, André Ramalho, Matheus Bidu, Alan Matheus Pereira ou Alex Santana. Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto. O que eu penso dessa escalação? Acho que, bom, de novidade a gente tem ali o Ramalho o Ramalho, o Alan, Matheus Pereira ou Alex Santana. O Lingard aparentemente se firmando aí em mais um jogo sequencial como titular, terceiro seguido, se eu não me engano. Foi isso, né? Na Libertadores, contra o Barra. No fim de semana ele não foi titular, não lembro contra quem que era. Mas ele estava no banco. Então eu acho boa essa sequência do Lingard, acho que é uma boa ideia. Não sei se era bom a gente estar levando ele lá para Mirassol enquanto titular, mas enfim, tudo bem, é uma viagem que é cansativa, sendo que essa semana mesmo a gente pega o Santa Fé fora de casa para garantir de fato a nossa classificação na Libertadores, em que estamos muito bem encaminhados. O Alan é um cara que jogou bem contra o Vasco. Contra o Vasco? Isso, o Alan jogou bem contra o Vasco, surpreendentemente bem contra... Não, foi contra o Penharol, perdão. Contra o Penharol foi um time que funcionou muito bem no geral. O Matheus Pereira é um cara que eu quero ver mais com o Diniz, e o Alex Santana eu quero ver essa volta, ver como é que é. Gostei disso dele estar trazendo o Matheus Pereira de volta, dando uma... Matheus Pereira não, Alex Santana de volta, dando uma moral. O que tinha de informação que eu tinha lido e que estava sendo divulgado é que o Alex Santana ele era muito ruim de elenco. Então acabava que por isso ele não estava nos planos para continuar. Mas com essa volta dele, talvez seja bom, porque ele é bem melhor que o Charles. E o Charles mal entrou, se é que entrou em campo. Ah não, ele tá lesionado, é verdade. O Charles tá lesionado e a gente tá com essa vantagem. Eu vou falar também dos lesionados, dos desfalques do jogo. Acho que o Matheus Pereira com o Diniz, se ele parar de brincar, como ele faz muito em campo, tentando fazer jogadas bonitinhas, a gente se ferra por causa do Matheus Pereira muitas vezes, ele erra alguns passes e tal. Mas o Matheus Pereira é um jogador que tem muita qualidade, eu gostei dele desde que ele chegou. E se ele usar essa qualidade do jeito certo, provavelmente a gente vai ter um bom resultado. Espero uma vitória, a gente está entrando com o time praticamente titular, com umas 2, 3 mudanças no máximo ali. Memphis segue de fora, talvez volte para a semana que vem. Como disse no último vídeo, ele está em transição física já entrou nessa fase. E basicamente é isso, eu acho que a gente tem que ganhar, é uma boa, a gente vai a 18 pontos para ir afundar mais ainda o Mirassol, que tem 18º. Eles estão na zona de rebaixamento atrás do Cruzeiro, que inclusive perdeu ontem do Atlético Mineiro. Acho que temos um bom potencial agora para continuar nessa boa sequência. 7 jogos de invencibilidade com o Diniz, 3 jogos no Brasileirão, 2 empates e uma vitória, e precisamos ganhar mais um, de preferência sem tomar gols de novo, que uma hora ou outra a gente vai tomar gol, mas enquanto puder manter essa estatística, de qualquer forma vão ser
ainda 7 jogos em que nossa defesa foi muito sólida. O Diniz agora ele começou a fazer o time dele realmente jogar do jeito que ele gosta. Vamos ver qual é que é, e basicamente é isso que a gente tem. Vamos falar agora dos desfalques para essa partida. A gente tem de problema os seguintes nomes. A gente tem o Mendes, que eu já falei que ele está em transição física. O Charles ainda está com aquela lesão, ainda não tem previsão de retorno, se não me engano. Derrame ver. Aqui. Isso, o Charles ele tá com dores no calcanhar direito. O Hugo tá em recuperação da cirurgia no joelho que ele fez. Hugo Farias, no caso, lateral esquerdo. Então a gente já tem aí, já vê dois reforços. O Carrilho ele tá suspenso, mais um reforço, apesar de que eu gostei dele contra o Peñarol, aqueles poucos minutos dele que ele realmente correu. O Mateuzinho tá suspenso de novo por conta daquela atitude deplorável. Foi contra o Palmeiras, né? Que ele acerta o soco no cara, isso, eu acho que é isso mesmo. O João Pedro, ele tá fora por puralgia, não lembro o que é, né? O Choca. O Gustavo Henrique tá suspenso, ele tomou um amarelo, se não me engano, no último jogo. Contra o Vasco. Contra o Vasco? É isso aí. Vitinho tá em recuperação de lesão também, então a gente tem aí cerca de 4 reforços, contando também com o André, que só vinha fazendo cagada nos últimos jogos, apesar de que contra o Peñarol ele não foi mal. Brincadeiras à parte, esperamos que quem tá lesionado ou suspenso volte logo e volte bem, como queremos que todos voltem bem. De novidade, a gente teve relacionado novamente o Guinegão, tá de volta depois da lesão dele. Muito bom, acho isso sensacional. Tem alguns caras da base, tipo o Nicolas também no ataque, relacionados. Bom vê-los aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver o que o Diniz vai estar fazendo hoje. O Expulsão Já, divulgando aqui o projeto Expulsão Já, a gente está com a meta atual, o projeto está com a meta atual de 63.281 assinaturas, que foi o recorde de público pagante entre Corinthians e São Paulo, em 24 de 5 de 1942. Vamos lá, vamos assinar para expulsar Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e André Sanches do Coringão, do Parque São Jorge. Flávio Prado, né? O Ale, presidente da Gaviões, postou no Instagram dele recentemente uma mensagem que ele dizia o seguinte: fiel torcida, parem de dar engajamento para Flávio Prado, ele claramente encontrou uma forma de ainda se manter no meio esportivo, soltando frases sobre o Corinthians para gerar repercussão. Se não dermos ibope, não haverá engajamento, consequentemente ele terá que falar apenas de futebol e só isso não será suficiente para mantê-lo em evidência. O respeito virá. Flávio Prado, para quem não sabe, é um dos grandes boçais da imprensa esportiva, esse cara aqui do canto, que ganha um dinheiro aqui nessa outra imagem aqui. É do Pérolas da Imprensa Esportiva, que tá o Ivan Morel, o Flávio Prado e o Elia Júnior. Todos eles, e outros é fogo, né? E outros são óbvios para a imprensa esportiva, que hoje em dia é uma palhaçada. Uma imprensa esportiva notavelmente anticorintiana, que ganha dinheiro falando mal do Corinthians, como sempre ganhou, ganha dinheiro falando bem de Palmeiras, de Flamengo, principalmente de Flamengo. A Flapresa é impressionante, como sempre foi. E, cara, mais do que certo, acho muito bom o Ale se envolver nisso, porque, querendo ou não, apesar de não ser uma posição oficial dos Gaviões, sempre ter uma posição do presidente dos Gaviões é muito importante para bater nessas pautas, e uma dessas pautas é o fato de que a imprensa esportiva é um lixo hoje em dia. Até para você que gosta de assistir os 11 da bola, por exemplo, cara, recomendo de coração, não faça isso. O Neto, ele foi grande no Corinthians, o Neto porém, ele é um cara que ganha fama e dinheiro falando do Corinthians e muitas vezes falando merda, assim como, por exemplo, Casagrande. Casagrande não para de bostejar e não faz sentido a gente dar ibope pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de comentário, sendo que a maioria das informações que saem desses programas, por exemplo, é ridícula, é mentirosa. Eu tô até agora esperando o grande reforço que viria pra equivalente ao Memphis no meio de 2025. Não veio.
No meio não, no começo de 2025, lembra que falaram que a Esporte da Sorte queria um nome igual ao do Memphis pra janeiro de 2025? Vocês lembram dessa história? Soltaram no programa do Neto, nunca apareceu nada, é mentira, esses caras não têm informações boas, eles querem ganhar dinheiro, eles querem repercutir. É isso. Defesa histórica, 12 anos depois, Corinthians iguala a marca de 7 jogos sem sofrer gols, que agora com o Diniz, a gente bateu uma marca que a gente ficou de março a abril de 2014, de março a abril de 1978 e abril agora de 2026. Muito bom, muito legal. Em que os nossos zagueiros principais nessa época eram o Gil, em 14, e em 78 era o Amaral. Não, Amaral. Outro Amaral. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, que boa. O camisa 10 Memphis Depay aceitou abrir mão de cerca de 40 milhões e vai estender o vínculo do contrato que termina em julho. A diretoria conta com parceiros como a Casa de Apostas Esportes da Sorte para bancar o salário do holandês, publicou Thiago Rodrigues, setorista do clube. Bom, essa informação a gente ainda vai ver a veridicidade dela, vamos ver se realmente vai acontecer, que eu acho muito bom, se sempre vou estar falando isso. Se realmente houverem reajustes salariais e realmente encontrarmos parceiros para pagar, o Memphis tem que ficar. E além de tudo, uma das condições é que o Memphis respeite mais a instituição. Que o Memphis pare de nos tratar como se ele estivesse fazendo um favor de estar aqui. Muita gente fica mamando nas bolas do Memphis. E é errado isso. É errado, Não tem por que a gente dar tanto ibope pra tudo que ele faz. Ele posta um negocinho no Twitter de sair do trabalho. Gente, que isso? Isso é desrespeito com o Corinthians. E ele gosta muito disso. Ele gosta do ibope que estar no Corinthians já era pra ele. Se ele sair daqui, ninguém nunca mais vai ouvir falar dele. Tá ligado? Então, enfim. 2 dias atrás, que era pra quando eu teria postado esse vídeo, fez 32 anos desde a morte do Ayrton Senna, grande ídolo da Fórmula 1, grande corintiano, e um cara que meus pais me falam muito sobre, um cara que quando eu assisti o documentário há anos atrás, e quando minha mãe me contava anos atrás, eu mesmo chorava de saber como foi a vida e a morte de Ayrton Senna. Então, deixando essa pequena constatação, essa pequena homenagem, assim, por dizer, pro Senna. Eu tinha, inclusive, aquela camisa de homenagem para ele, que lançaram em 18, se eu não me engano. Gostava muito dela. Enfim. Bilheteria da Libertadores. A gente arrecadou cerca de 11 milhões de reais já entre premiação e bilheteria na Libertadores atual. Pouca coisa, mas convenhamos, muito, muito valioso para nossos cofres que precisam disso. Ainda assim, não resolve nada, é chover no molhado, não muda nada, basicamente. É enxugar gelo, como eu sempre falo. Vamos lá, calendário de maio do Coringão. Calendário do masculino, tá? O do feminino eu não vou estar trazendo aqui, até porque eu não acompanho tanto. Acompanho o feminino, já vou até em jogos do feminino, mas não por falha minha, não tô tão inteirado de como estão as minas. Claro, lógico, eu sei, vencemos ontem, se não me engano, contra o Grêmio. A gente ganha também da Ferroviário, sei lá. Isso nessa semana, mas não tô tão inteirado quanto a situação atual nos campeonatos e tal. Enfim, mas calendário do masculino, a gente pega hoje o Mirassol domingo, dia 3. Depois, na quarta-feira, a gente tem o Santa Fé fora de casa. No domingo, dia 10, a gente pega o São Paulo, lá na Neoquímica Arena. Quero tentar estar nesse jogo, inclusive. Na quinta-feira, dia 18, a gente pega o Barra, em casa pela Copa do Brasil. A gente ganha de 1-0. No domingo, dia 17, a gente pega o Botafogo, fora de casa, lá no... Esqueci, Engenhão? Newton Santos. Lá no Newton Santos tem até as caravanas lá do Uso de Preto, que é a parceria dos Gaviões com a Fúria Jovem do Botafogo. É Fúria, né? Acho que é.
Dia 21 a gente pega de novo o Penharol, só que dessa vez fora de casa. Dia 28, no domingo, pega o Atlético Mineiro em casa. Depois fecha com o Platense na quarta-feira, dia 27, fora de casa. Não, fora de casa não, em casa. Quero tentar estar nesse também. E o Grêmio fora no domingo, dia 31, é o que encerra o mês de maio. Mês bem intenso, tá, pra gente, vai ser bem complicado, vamos ter que... Talvez o Diniz tenha que abdicar da mesma escalação todo o jogo, considerando que a gente tá meio que garantido na Libertadores, assim por dizer, vencendo o Santa Fé agora na quarta, ia ser muito bom, porque aí contra o Penharol e contra o Platense, talvez a gente possa ter uma distribuição melhor de carga. Hoje mesmo ele já tá fazendo isso, colocando o Ramalho, colocando o Alex Santana, o Matheus Pereira e o Alan, então o Diniz já tá prestando mais atenção nessa questão física, dá pra perceber, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Corinthians, isso aqui do Capitão Corintiano, tá? Aparentemente, segundo uma auditoria independente com critério contábil correto, o prejuízo do Corinthians pode chegar a 736 milhões e 600 mil, elevando a dívida para 3,3 bilhões de reais, ao invés de 2,7 bilhões que foram divulgados. E o grande problema é aquela questão que eu já tinha falado, dessa manobra contábil que a gente viu de basicamente uma das questões, no caso, é aquilo que houve um perdão, assim por dizer, de uma dívida de 600 milhões, cujos efeitos práticos, na verdade, são de 200 milhões. E basicamente isso significa: a gente teve 200 milhões a menos, tem 200 milhões a menos ali para pagar enquanto efeito, o total foi 600, mas o que realmente conta pra gente são 200. Isso foi assinado em fevereiro desse ano, dia 2 de fevereiro de 2026. Porém, agora o Conselho Fiscal, ele soltou as contas como se contasse esses menos 200, menos 600, como parte do balanço de 2025, enquanto isso aconteceu em 2026. Ou seja, toda essa parte da dívida fazia parte do de 2025, entendeu? O balanço de 25 foi pior do que foi divulgado, entendeu? É terrível. Enfim, é patético o que a gente vê, e aí um monte de gente falando como se o Osmar estivesse fazendo trocentas coisas, é patético, patético. O Memphis está abrindo, como eu já falei, o Memphis está abrindo mão de valores que ele já teria para receber e abrindo mão também de uma quantidade ali do salário. Obviamente a culpa não é dele de ele ter um salário tão alto, na verdade isso é culpa de quem assinou o contrato com ele, de quem aceitou essas coisas. Ele foi pedindo e o Augusto foi aceitando, então fazer o quê? Não que o Augusto tenha negociado diretamente. Voltando para aquele assunto do atraso da Nike, teve um problema contra o Platense, que a gente já poderia hoje, na verdade, estar estreando com os novos uniformes. Porém, os uniformes que a Nike enviou, além de atrasados, mandou só em quantidade suficiente para o time. Ainda não mandou para as lojas oficiais do Corinthians. Ou seja, a gente veria na TV, ia querer comprar e não ia ter camisa, porque a Nike ainda não sabe quando que vai chegar. Ou seja, ridículo, patético, que bom que vazou, porque aí eles correm com isso para fingir que não foi um desrespeito tenebroso com a torcida do Corinthians e com o Corinthians enquanto instituição. Mas, bom, é isso, nosso marketing aceita, bate palma e se ajoelha pra Nike o tempo todo. Beleza, a gente vai ter jogos contra... eu já falei do nosso calendário, já falei da defesa histórica da nossa marca atual. Queria divulgar uma marca pessoal minha. Eu repostei um vídeo do Catalão do pós-jogo contra o Penharol e o Kaká curtiu meus stories. Eu fiquei muito feliz. Eu tô divulgando isso para todas as pessoas do mundo. Aqui está o print do Kaká Catalão. Fiquei muito feliz, mano. Gosto muito do Kaká. É isso hoje, pessoal. Creio que não tenha mais nenhuma notícia pra gente estar divulgando hoje.
Espero que a gente vença, ganhar de novo para ficar mais tranquilo, ainda mais longe ainda da zona de rebaixamento, como tem que ser, como temos que ficar. Saímos agora contra o Vasco, não acho que a gente tem chance de entrar de novo na zona de rebaixamento, pelo que eu vi da tabela, tá? Deixa eu calcular aqui, eu acho, se eu não me engano, o Santos empata com o Palmeiras e sai da zona. O Inter tá atrás do Santos, mas creio que não nos alcança. Acho que é isso. Deixa eu ver a classificação aqui. Em 17º tá o Inter, exatamente com 13 jogos, assim como nós temos 13 jogos. E sim, o Inter pode nos alcançar. Se o Inter vencer o jogo de hoje, eles vão a 17 pontos. Jogam o Santos de volta para a zona de rebaixamento. Mas não nos jogam, tá? A gente vai a 16º, eles vão a 15º. E o Santos voltaria para a zona de rebaixamento. O que eu quero disso aí? Foda-se o Santos, mas é engraçado de zoar eles. Espero que o Inter ganhe, jogue o Santos lá para baixo. Mentira, eu acho... O certo é, ninguém que tá abaixo da gente ganha enquanto a gente puder ainda tá em risco. Temos que vencer hoje, que aí a gente vai a 18, passa o Cruzeiro, que já fez o jogo deles, passa o Vasco, que ainda não jogou, então podem subir mais, passa o Grêmio e o Atlético Mineiro, que já jogaram, e passa também o Botafogo, o Bragantino, isso, o Botafogo e o Bragantino. A gente iria a nono, sem contar os que ainda não jogaram, que no caso são o Vasco, o Botafogo e o Bragantino. Isso, exatamente. Tem também, a gente empataria em pontos com o Vitória, que está em oitavo, não sei qual é o critério para a gente subir ou descer ali. Mas alcançaríamos o Vitória, mas eles ainda não jogaram, então não dá para saber. Mas talvez com a soma de tudo, se a gente vencer hoje e vencer bem, podemos pular de 15º para 8º no Campeonato Brasileiro e já nos afastar muito da zona de rebaixamento. Imagino que, assim, sendo mais realista, com números estatísticos aqui, acredito que a gente vá vencendo hoje pelo menos a 10º. Pelo menos a 10º, que é onde, assim, no mínimo a gente vai a 12º, tá? Mas é possível que a gente avance mais dependendo do resultado do Botafogo e do Vasco. É isso então, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Vai Corinthians, hoje e sempre. Depois do jogo, hoje, mais tarde ou amanhã, durante o período da tarde, eu faço mais um vídeo. Tô pensando também em uma nova sériezinha ali. Eu quero falar de momentos históricos do Corinthians e fazer uma primeiro falando sobre os nossos ídolos, grandes ídolos. Estou estudando bastante a história do Corinthians ultimamente, mais do que já conhecia, mais do que eu já vim estudando há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para me aprofundar sobre a minha paixão, né? E eu queria falar um pouco sobre alguns dos nossos ídolos, Rivelino, Neco. O Neco, assim, meu pai, grande inspiração minha para ser corintiano, não faz ideia de quem que é o Neco, por exemplo. Mas enfim, falar de novo do Neco, do Rivelino, Sócrates, Birubiru, Marcelinho Carioca, entre outros aí, do Casagrande, que eu pessoalmente não considero ídolo, muitos na verdade não consideram, por conta da quantidade de merda que ele sempre falou sobre nós, né, sobre o Casagrande, como o Catalão inclusive fala, ele faz muita questão, o Casagrande faz muita questão de não ser ídolo. Neto ainda considero como ídolo. Yuri, eu acho que ele tem um potencial muito grande, talvez para uma grande geração o Yuri até seja já, diferente do Memphis, que eu acho que, apesar de muitos já considerarem, ele falta bastante, ainda eu acho que falta bastante arroz e feijão ainda pro Memphis. Mas o Yuri é um cara que eu acho que tá muito perto de poder ser considerado assim, enfim. E aí, vários outros nomes aí da nossa história, vários nomes da democracia mesmo. Fazer um vídeo falando sobre a democracia, o que eu penso sobre, como foi a cronologia, da forma que eu conheci, né, da forma que eu li sobre. Obviamente eu não estava vivo em 82, não estava lá nos anos 80 quando começou e quando terminou. Enfim, eu tava pensando sobre isso, falar sobre o Ronaldo, entre outros nomes aí. Ronaldo, o nome que foi um dos principais. Eu acho que enquanto ídolo que eu tive na minha vida, enquanto corintiano, principalmente o Cássio, né? E é isso, falar da trajetória desses caras, o que eles simbolizam pro Corinthians, o que eles são pro torcedor, o pós-carreira deles, o pós-Corinthians deles.
Enfim, eu acho que é uma boa. Me falem aí o que vocês pensam. Valeu. É nóis. Vai Corinthians hoje sempre. Vamos ganhar, hein?